gente fala em quebrar regras, normalmente nós estamos falando de quebrar regras de composição. Muitos, quando estão quebrando as regras, elas estão quebrando uma única regra de composição, ou duas regras de composição, que é a lei dos pontos de ouro ou a lei dos terços. Eles estão quebrando uma dessas duas regras, ou essas duas regras. Mas normalmente eles estão entrando numa outra regra, que pode ser de simetria, pode ser de movimento, pode ser de perspectiva, de contraste, de movimento, de assimetria. Ou seja, tem uma outra gama gigantesca de regras e a galera às vezes está saindo de uma regra para entrar numa outra regra. Nós temos que começar a entender muito bem das regras para depois nós começarmos a quebrar essas regras. Quando estamos pensando em quebrar regras, nós estamos colocando nossa criatividade à prova. É quando nós não estamos respeitando tudo que nos ensinaram, tudo que nos disseram, e estamos fazendo algo que ninguém está vendo ou fazendo e que não, talvez um dia me disseram, isso não é certo. Muitas vezes, nós, quando pensamos em quebrar regras, nós estamos quebrando protocolos e não necessariamente regras. Por exemplo, quando fotografa um casamento, a gente sabe que tem aquelas coisas tradicionais que são obrigatórias a serem feitas no casamento. Fotos com convidados, foto de assinatura, foto de padrinhos entrando na igreja, padrinhos saindo da igreja, foto com família, foto no bolo, foto de criança, foto, sabe? São tudo coisas protocolares e que parece que é uma regra que nós temos que seguir. E às vezes o fotógrafo ele se diz, eu não sigo as regras, que ele não respeita isso. E ele diz, isso aqui para mim não é importante, eu prefiro não fotografar, ou não, se me perguntar, eu digo que não interessa muito, e eu vou tentar fazer por um outro viés, um outro ponto de vista. Ok, isso é legal, mas isso não é quebrar regras de fotografia, isso é somente quebrar protocolos, quebrar a forma como isso está acontecendo. Fotograficamente, eu não estou quebrando regra nenhuma com isso. Agora, essa aqui é genial, deixa eu olhar o nome do fotógrafo, Patrick Lombaert. Quando eu olhei para essa imagem, pensei, ok, legal, né? O fotógrafo foi criativo porque ele botou uma direção na noiva, ele colocou uma direção aqui no noivo, colocou um bom movimento, isso é massa. Estão em lugares limpos da imagem, então, ou seja, estão emoldurados, estão em pontos de contraste, não tem como o meu olho não cair nesses pontos da imagem. Isso é muito bom. Agora, olha as regras de composição que esse cara fez, que é incrível. Os assuntos não estão nos pontos de ouro. Os assuntos estão nos terços extremos dos cantos. Esse terço, com esse terço, está preenchido com o assunto principal. Ok, ele usou a regra dos terços. Isso é interessante. Os terços do meio estão vazios. Bacana. Vamos lá. Aí ele usou as diagonais. Isso aqui é incrível, tá? Porque esses diagonais estão... É difícil a gente encaixar uma foto nessa regra aqui. E essa está nessa regra. Então aqui é a noiva, aqui o noivo. Agora olha isso aqui. Que filho da mãe, cara. Se pegar as linhas de divisão dos triângulos, está perfeita. A perna dele direcionada exatamente para ela, que joga de volta. Mas olha isso também, como o assunto também fica limpo na regra dos triângulos quando eu inverto ela. E agora olha como eu uso o Fibonacci e que raiva que dá. Que sai dela e vem para o noivo e como funciona também. E aí eu inverto o Fibonacci, também dá certo. E aí eu inverto de novo e também dá certo. Puta merda, é muito irritante, né? O quanto, e olha isso, o quanto essa foto se enquadra em várias regras fotográficas, em várias formas. Então, é uma imagem que ela chama atenção pelo contraste, ela chama atenção pela moldura, e ela chama atenção porque ela está muito bem resolvida tecnicamente. Provavelmente, essa é uma imagem que o fotógrafo teve muito capricho na pós-produção, de fazer o crop no lugar certo, fazer as coisas estarem no ponto certo. Ele fez isso muito intencional, foi muito feliz. Ele está de parabéns pelo capricho que ele teve com uma imagem como essa. Essa tem uma outra força. As linhas dos barcos que me jogam em direção ao casal. O casal está emoldurado, sem nenhum objeto atrás dele, está tudo perfeitamente encaixado. E o casal está em movimento, olha a perna, e o gato está em movimento,
olha a perna, olha a perna. Então tudo isso aqui joga força, que são repetições, padrões, e o gato está perfeitamente emoldurado na areia, o casal perfeitamente emoldurado aqui na água, e esse cachorro que aponta para o gato e o casal, ou seja, o cachorro joga força para cá, além de todas essas linhas. Isso aqui é como se tivesse setas apontando, olha para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, sabe? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É foto para cego ver, qualquer um vê que essa imagem. E essa é uma imagem que ela vai ao contrário à maioria do que eu falo sobre regras de composição. Porque eu sempre digo que é muito difícil colocar o assunto principal no quadro do meio. Esse terço da imagem é o terço mais difícil de colocarmos um assunto principal. Naquela foto funcionou. É difícil termos uma boa foto com o assunto principal aqui no meio. Funciona muito bem nas simetrias. E normalmente ele funciona melhor aqui embaixo ou aqui em cima. Não é no meio. No meio é difícil. E essa é uma foto que o assunto principal está no meio. Quem pergunta, você sempre faz a foto na regra? Não. Não. Eu normalmente, quando eu fotografo, eu não estou observando a regra de composição. Só que tem uma coisa bem importante. O meu olho está muito treinado a fotografar. Estamos clicando e nós estamos no modo automático. Só que para esse modo automático funcionar, eu preciso olhar muito para o meu trabalho e gastar esse tempo na curadoria, gastar esse tempo de ir lá para frente do Lightroom, jogar essas grades, essas formas em cima das minhas imagens e começar a avaliar elas e dali começar a pensar no crop, os ajustes que eu posso fazer. Quanto mais eu enxergo isso, mais o meu olho fica treinado e mais eu vou acertar quando eu vou fotografar. Mas eu preciso fazer isso no meu trabalho. Pega tuas melhores fotos e olha tuas regras, que tu vai começar a perceber o erro nas melhores fotos, que não precisa olhar os erros nas piores fotos. Pega aquela foto do casamento, aquelas 10 fotos que ficou mais massa do casamento, ou as 5 fotos mais massas do teu ensaio, joga no Lightroom e joga essas regras em cima e ajusta elas, faz os crops para facilitar esses enquadramentos, facilitar esses encaixes. Às vezes puxa um pouco para cá, puxa um pouco para lá, sabe? E a gente ajusta isso e a gente transforma um rascunho de uma foto clicada numa grande foto, que pode se beirar uma obra de arte. Eu acho que a gente é fotógrafo, nós não somos artistas, né? Mas a gente faz uma foto com um aspecto muito mais interessante, porque a gente tem esse capricho depois na pós-produção. E aí entra uma questão que eu falo sobre curadoria, é quanto tempo tu tem para fazer isso? Porque normalmente nós estamos nessa hora, nós estamos pensando nos boletos para pagar, pensando no cliente que nós vamos atender, pensando no laboratório que tem que mandar as fotos. A gente começa a pensar trocentas coisas, porque sentar na frente do computador, pegar as tuas fotos e jogar isso em cima delas, na opinião, na maioria dos fotógrafos, ele olha como isso como não sendo um trabalho. Porque isso não produz, isso não traz dinheiro para dentro do caixa, isso não traz novos clientes nesse momento. Mas isso é um trabalho muito importante para um fotógrafo. O fotógrafo tem que ter esse critério, tem que saber olhar o seu trabalho, joga as regras, faz esses ajustes, porque isso vai melhorar muito o teu trabalho lá na frente.